Como sempre, vamos nos apresentar. Eu sou o jornalista Domingos da Paz, jornalista há 53 anos, sou advogado, tenho 3 pós-graduação em Direito, Direito Eleitoral, Direito Empresarial e Filosofia. E agora estou fazendo a 4ª pós-graduação em Neurociência. E estou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, a CNCC, em todo o Brasil. E recentemente gravei um vídeo e expliquei algumas coisas, mas ficaram assim, algumas coisas ficaram no ar, né? 10 minutos é pouquíssimo tempo para quem demorou muito tempo para poder pegar na partida. E eu disse lá que havia sofrido 2 infartos, né? Tenho 70 anos de idade, sofri 2 infartos e hoje estou sob o domínio de 12 medicamentos que alternadamente eu tomo todos os dias para manter o relógio funcionando, né? Mas isso aí faz parte da vida do cidadão que realmente tem compromisso com o Brasil, né? Eu vou deixar bem claro aqui, né, tirando as dúvidas, né? Eu não tenho nada nem contra um presidente, nem contra o ex-presidente. Muito pelo contrário. Eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Eu defendo o Brasil, a nação. Tá certo? Então, em qualquer termo, eu não acredito no político. Não acredito. Eu acho que nós estamos passando hoje por uma situação difícil, muito difícil, e devemos isso exatamente à classe política, a mais ninguém. A classe política. Se você pegar o salário mínimo hoje no Brasil, é uma vergonha. R$1.300, R$1.400. E você pega um salário de um político, é muito dinheiro. É mais de R$120 mil livre por mês, tá certo? Então, a casta política, ela vê as coisas a favor dela, não vê a seu favor. Então, eu costumo dizer e falo isso abertamente, embora seja presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, eu falo abertamente para quem quiser ouvir. Eu não tenho político de estimação, tá certo? Meu compromisso é com o Brasil. E é por isso que eu enfrento dificuldades e assoberbado de serviço diariamente. No governo passado, nós não tínhamos reclamações. Neste atual governo, que já faz um ano, são imensas as quantidades de reclamações oriundas de corrupção. Mas muito além da corrupção, eu disse no vídeo passado, é exatamente o medo das pessoas. Hoje as pessoas estão amedrontadas, né? Por quê? Porque esse pessoal que milita na esquerda no país, né, mais conhecido como petralhas, eles demoraram aí 40 anos trabalhando na mente das crianças, desde a creche até chegar à faculdade. Eles trabalharam, traquinaram na cabeça dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens e desses adultos hoje, e colocando lá dentro o quê? A ciência do marxismo, do leninismo e do gramscismo, de Antônio Gramsci, né? E puseram supostamente para que o povo brasileiro acreditasse que havia uma briga política entre PT e PSDB, o que nunca houve. Haja vista que em 1993 fizeram aquele pacto de Princeton. Lembram disso? Então, esse pacto de Princeton, a coisa que mais chama a atenção, isso não está registrado nos anais da ONU, isso não faz parte do Congresso Nacional, porque não houve aprovação. Isso é um pacto, sabe? É um pacto entre, na época, os 2 candidatos, né? O Fernando Henrique e o Lula. Isso fizeram um pacto. E esse pacto foi tão interessante que falaram várias coisas, e dessas coisas, a principal de todas elas foi destruir, aniquilar, acabar com as Forças Armadas do Brasil. Esse é o princípio do Pacto de Princeton, feito nos Estados Unidos, tá certo? E da cartilha de Lenin, da cartilha de Marx e da cartilha de Gramsci, eles arrumaram a coisa certa
para fazer a destruição das nossas Forças Armadas. Haja vista o que aconteceu no dia 8 de janeiro, uma meia dúzia de generais se venderam para o sistema corrompido, o sistema apodrecido, carcomido. E por que isso? Vamos pensar comigo. Pensa comigo. Eles tinham um pacto feito em 93. Em 93 fizeram um pacto, o Pacto de Princeton, tá certo? Que era a destruição total das Forças Armadas. Total. Só que não de uma vez só, mas foram fazendo gradativamente. A primeira coisa que foi feita, nos governos anteriores, que eram os governos militares, nós tínhamos 4 tipos de ministros militares. Tinha o ministro-chefe das Forças Armadas, ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Depois nós tínhamos o general 4 estrelas, que era o general de Exército. Depois tínhamos um brigadeiro, a última patente de brigadeiro, que era comandante da Aeronáutica. E o último da Marinha, que era até me foge a memória aqui, né? É o general, brigadeiro, e o outro não me lembro, daqui a pouco eu lembro. E os 3 comandantes, o da Marinha, Exército e Aeronáutica, e mais o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ou seja, das 3 Forças Armadas você tinha um ministro que comandava isso aí. Nesse Pacto de Princeton foi feito exatamente isso. Quando o Fernando Henrique assumiu o governo de São Paulo, do Brasil, o que ele fez? Ele acabou com esses 4 ministérios. Criou no lugar disso, criou o quê? Criou o ministro de Defesa. Ministro da Defesa. Colocou lá no lugar dos 4. E acabou. Não é mais ministro. Os militares deixaram de ser ministro. Tá certo? Então, já começou por aí a derrocada das Forças Armadas, num acordo feito lá nos Estados Unidos, na cidade de Princeton. E aí começou um trabalho para desacreditar as Forças Armadas. E o último trabalho, muito bem feito, muito bem elaborado, foi exatamente agora, no dia 8 de janeiro, próximo passado, de 2023, quando alguns generais aliados desse pessoal aí, descarado, vamos colocar assim, acabaram por trair a pátria, acabaram por abandonar o juramento que fizeram quando assumiram o posto de oficial. E aí, consequentemente, a subida dentro da hierarquia e dentro da disciplina militar. E chegaram à patente de generais de exército, que veja bem, quando você chega a coronel, até coronel, você é graduado por merecimento ou por antiguidade. Quando você chega à patente de general, é político. Para você chegar a general, é com a politicagem. E esses que se venderam e venderam o povo brasileiro que estava na porta do quartel há 72 dias, prenderam 1.500 pessoas. E a esquerda é tão perversa, tão maligna, que ela trabalhou a mente das pessoas dizendo que os generais são traidores, que os generais traíram o povo do Brasil. E bateram nisso, e vem batendo nisso. E isso está sendo martelado diariamente na cabeça das pessoas, os verdadeiros intervencionistas. Tá certo? E isso não é verdade. Porque esse foi um trabalho feito em 93, no Pacto de Princeton, que eles iam destruir as Forças Armadas. E agora já está mais liberal, eu estou falando mais abertamente sobre esse aspecto. E isso, essa narrativa, vamos colocar assim, vem sendo construída todos os dias. Todos os dias. E eu vou explicar uma outra coisa interessante aqui. É muito interessante. Por quê? Porque toda e qualquer nação, a nação quando vai ser criada, pela teoria geral do Estado, a nação, ela se reúne e cria as Forças Armadas. As Forças Armadas é oriundo e produto do quê? Da vontade do povo. O povo criou as Forças Armadas para defender o quê? O próprio povo e a soberania deste povo. Depois criou as instituições, tá certo? Mas a primeira criação foi criar a nação. Criada a nação, esse povo se reuniu novamente num plebiscito e criaram o quê? As Forças Armadas, as suas Forças Armadas, a polícia deles. Essa Força Armada é para cuidar da soberania da nação e desse povo. Então,
As Forças Armadas têm obediência diretamente ao povo. Isso que diz a teoria geral do Estado. Ao povo, não a governo nenhum. Não a governo nenhum. A Força Armada ela é submissa por questão de hierarquia e disciplina ao presidente da República, porque o nosso regime é presidencialista. Tá certo? É república presidencialista. Haja vista que a república foi criada em 1889 e só foi reconhecida definitivamente, ficou nesse estágio de 104 anos provisória, república provisória por 104 anos, só foi reconhecido no plebiscito de 21 de abril de 1993. Foi reconhecido então o quê? O plebiscito. E o plebiscito reconheceu que o regime é presidencialista, o sistema presidencialista, tá certo? E a república é a forma de governo. Então, 104 anos depois da sua proclamação da república, que foi reconhecido definitivamente. Isso é falta de respeito com o povo brasileiro. Poucas pessoas sabem disso, porque não param para pensar. Tudo que se deve fazer numa república ou em qualquer nação é feito através de um plebiscito. Isso chama-se democracia. Não tem outro meio de você fazer alguma coisa desse sentido que não seja através da democracia, através do plebiscito. Consulte o povo para ver se o povo quer. Tem dois tipos de consulta: o plebiscito e o referendo. Então, o plebiscito, nós consagramos em 21 de abril de 1993, consagramos o quê? O regime presidencialista, que você podia escolher presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. E o povo brasileiro escolheu o quê? Presidencialismo. E escolheu o quê? Escolheu exatamente o regime, ele confirmou o regime da República. Tá certo? Foi criada a República, ficou provisória há 104 anos, e aí foi feito então o plebiscito e reconheceu-se definitivamente a República do Brasil. Então isso é dado importante, tá? Eu volto no próximo vídeo, falando de outras coisas mais importantes ainda. A parte 2.